Olá, querido irmão, irmã, você que está participando aqui mais uma vez desse tutorial a respeito do alimento diário, esse livro tão importante que o Senhor nos deu, com mensagens riquíssimas, palavra fresca do Senhor, palavra muito profunda que certamente traz ajuda a todos nós. A gente está no livro Vinculados em Amor, de autoria do irmão Pedro Dong, na semana 2, cujo título é Cristo é o primogênito de entre os mortos para em tudo ter a primazia. Então a gente tem aqui a continuidade do estudo de forma muito viva da Epístola de Paulo aos Colossenses, e a leitura bíblica de referência é Colossenses capítulo 1, versículo 18 a 23. Essa semana aqui é uma excelente oportunidade para a gente falar, até mesmo, claro, aplicando a nós mesmos primeiro, mas também levar essa palavra para aqueles que estão sob os nossos cuidados, adolescentes, jovens, crianças, casais, pessoas que estão aí na rede de cuidados, porque ela tem aborda com muita clareza aqui a salvação inicial e a salvação, transformação da nossa alma e até, por fim, a glorificação do corpo. Então, ela entra em muitos detalhes acerca desse processo de salvação que o Senhor está conduzindo todos nós aqui. Tá? Então, por exemplo, na segunda-feira a gente já começa com base em Romanos 10, um capítulo que muitos de nós já desfrutamos, já conhecemos, já lemos algumas vezes, mas é sempre novo, um pouco da salvação inicial. Mas antes disso eu vou ler, sempre eu gosto de fazer isso, o primeiro parágrafo aqui da segunda-feira, que é um resumo daquilo que nós vamos ouvir aqui hoje, tá? O Senhor quer concluir seu propósito de fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Para tanto, a igreja precisa ser preenchida com a plenitude de Deus e conectar novamente toda a criação com Ele. O fato de Cristo ser o cabeça da igreja suscita em nós grande responsabilidade, pois temos de encher-nos de vida pelo fluir do rio da graça. Devemos ser simples, singelos e descomplicados para potencializar a edificação da igreja. Então a gente pode orar essa semana, começar com essa oração: Senhor, me ajuda a enxergar a responsabilidade que eu, como membro do corpo de Cristo, tenho na edificação da igreja, a necessidade de encher-me do rio da graça, de ter a realidade de Cristo, a plenitude de Cristo na minha vida também, de forma simples, sem complicação, sem racionalizar, mas ouvir a Tua palavra, crer e praticar, levando também essa palavra a outros. Tá? Eu acho que essa pode ser a nossa oração. Bom, então vamos lembrar aqui que no Éden houve a desconexão do homem em relação a Deus. Deus queria estar próximo, entrelaçado ao homem, ser um com o homem, mas por conta do pecado, desobediência, você lembra, o pecado entrou no homem e houve uma desconexão. Né? Então ali, no próprio momento em que o homem desobedeceu, o homem e a mulher desobedeceram a Deus, eles se desconectaram de Deus. E isso causou muito dano ao homem, né? Porque com a desconexão veio mentira, a falsidade, os problemas de relacionamento uns com os outros, a impureza, injustiça, várias questões que ofendem a glória, a natureza, a santidade de Deus. E aí Deus então fechou o acesso do homem ao Jardim do Éden, o homem e a mulher foram expulsos, Adão e Eva expulsos do Jardim do Éden, e ali cerrou o acesso a eles, exceto que a gente sabe que ainda que o caminho até a árvore da vida tivesse sido fechado, do rio ainda fluíam os rios, do Éden, né, do Jardim do Éden, ainda fluíam os rios, os 4 braços do rio, como a gente vê descrito ali em Gênesis 2:10, né? Então esse rio, para alcançar toda a terra e todas as pessoas, não importa a situação em que elas se encontrem, é misericórdia do Senhor a nós. Tá? Então ali Deus mostra por meio da figura do rio que Ele quer alcançar você, quer alcançar as pessoas, por meio da palavra da verdade, trazer as pessoas novamente à verdade, à realidade, à conexão. Tá? Mas ali, quando o Senhor fechou o acesso à árvore da vida, que é próprio Deus, a própria realidade de Deus, Ele fechou, e a gente vê, conforme a descrição em Gênesis 3:24, que Deus colocou querubins e uma espada flamejante que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então os querubins representando a glória, a espada a justiça de Deus e a flamejante, o fogo, a santidade. 3 requisitos que o homem perdeu e, portanto, não poderia mais acessar
a Deus, mas por meio de Cristo, a redenção de Cristo, tudo que Ele fez por nós, nós novamente temos acesso a Deus que havia sido perdido. Isso é maravilhoso, não é? E Romanos 10, ele traz um pouco dessa salvação do Senhor a nós. Então, nós que estamos totalmente distantes de Deus, sem conexão nenhuma, por meio de Cristo que nos alcançou, que é esse rio maravilhoso, esse rio da graça, Ele nos trouxe de volta à verdade, à realidade, encheu nossa vida de sentido, e isso é a nossa salvação, né? Que a gente sempre tem que louvar o Senhor. Então, fala ali em Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, que se a gente confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, nós somos salvos. Então, quando você confessou, é como se você tivesse mergulhado nesse rio da graça e novamente tido acesso à pessoa de Deus, tá? A gente também pode invocar o Senhor em Romanos 10, 12 e 13, quando a gente fala, ó Senhor Jesus. Aqui até o autor dá o exemplo, é como um cartão de crédito celestial, cuja senha é ó Senhor Jesus. Ao invocar, imediatamente acessamos as riquezas celestiais. E também, depois que cremos, nós podemos anunciar as boas novas, anunciar o Evangelho, anunciar aquilo que Deus fez na nossa vida para outros também, que está em Romanos 10, 13, em 14, uma ênfase à pregação. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, que você seja essa pessoa que recebeu a salvação e também anuncia para outras pessoas e, portanto, diante de Deus, diante dos homens, você está inserido nesse versículo aqui, né? Formosos são os pés. Tá? Também tem a referência a Nicodemos, relacionado à salvação. Nicodemos, então, ali o Senhor falou para ele, com base em João capítulo 3, o Evangelho de João capítulo 3, Nicodemos, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Nicodemos não entendeu. Alguns dizem, inclusive, né, a doutrina sobre a reencarnação. Você se reencarnar, você é carne de novo. Então, o Senhor aqui está deixando claramente, está mostrando de forma muito clara que você tem que nascer do Espírito, teu Espírito tem que ser regenerado. Você precisa receber uma vida diferente, uma nova vida dentro do seu Espírito. E essa é a vida divina que nós recebemos quando cremos nele. Então, a reencarnação não adianta, né, não é suficiente para a transformação e salvação do homem. Tá? E nesse Espírito você tem acesso às riquezas de Deus, e a partir dali você começa então o trabalhar, Deus começa um trabalhar em você. Você não para na salvação inicial, você desenvolve essa salvação ao longo de toda a vida. E isso nós vemos já na terça-feira também. Tá? Quando você foi salvo, você passou a ser membro do corpo, filho do Senhor, membro do corpo de Cristo. Então há um vínculo orgânico entre os membros. Cada um que recebeu o Senhor como seu Salvador e Senhor passou a ser filho e membro do corpo de Cristo. Então nós não somos mais individualistas. Você não pode pensar só em você mesmo. Na sua vida, nos seus próprios interesses, você tem que lembrar que você é membro de uma família, você é parte de um reino, você é cidadão de um reino. Você não é mais uma pessoa, um indivíduo alheio à igreja. Agora você é membro do corpo de Cristo e, portanto, conectado comigo, com os irmãos e irmãs que receberam a vida divina também. Tá? E isso é maravilhoso porque, ao invés do individualismo que prevalecia até então, né, com a desconexão, você passou a ser individual, você tem os seus interesses, tem inimizade, tem ódio, tem questões em relação negativas, né, que são resultados tudo do trabalho do inimigo do Senhor. Inveja, ciúme, etc., né, maledicência. Mas na cruz, Cristo acabou com todos os elementos negativos. Né? Então ele tirou a parede de inimizade, ele acabou com isso. Então isso é muito importante, nós temos que perceber, e isso já é um trabalhar também na nossa salvação de Deus, que nós somos um só povo. Né? Lembra, também aqui faz menção a isso, né, de judeus, gregos que foram, que havia muita segregação entre eles, mas a Bíblia deixa claro, e esse é um exemplo para nós, figurativo, que em Cristo não há divisão. Né? Então isso é só para reforçar um pouco mais esse ponto também. A questão do novo homem. Então Deus, por meio de Cristo, criou um novo homem. Esse novo homem não é individual, é coletivo. Então todos nós estamos trabalhando na edificação por conta desse novo homem.
né? Então tem vários aspectos aqui que a gente pode desfrutar, né? Mas o fato, no final aqui fala até do esplâncnon de Cristo, ou seja, a compaixão, o amor, a dedicação, né, que nós temos um pelos outros, e isso vem da vida que nos une por meio de Cristo. E isso, obviamente, gera o edifício, né, a edificação da igreja. Tá? Quarta-feira, continuando nesse processo de salvação, então, nosso espírito foi salvo, regenerado, nascemos de novo, recebemos a vida do Senhor dentro de nós, fomos inseridos no corpo de Cristo, nós somos parte do corpo de Cristo, somos família, cidadãos do reino, e Deus quer continuar trabalhando conosco. No Espírito, aqui fala que no Espírito estamos interruptamente conectados com Deus. O problema é que a nossa dificuldade é a nossa alma. Então aqui fala assim, nossa dificuldade está em permitir ou não que esse fluir da água da vida penetre em nossa alma para nos proporcionar transformação. Você não sente que você precisa de transformação? Mesmo sendo salvo, mesmo cristão, mesmo tendo recebido a vida de Deus dentro de você, você não acha que precisa de transformação? Por que nós ainda cometemos alguns pecados? Por que nós ainda, mesmo com a clareza de que nós somos coletivos, às vezes nós agimos de forma individual, criticamos os outros, julgamos os outros? Porque a nossa alma ainda está sob transformação. Então, nosso espírito foi salvo. Vocês lembram, né? Nós temos 3 partes, espírito, alma e corpo. O espírito foi salvo, mas a alma ainda resiste e ainda precisa ser transformada. Tá? Então, aqui mostra um pouquinho que essa porta, a nossa alma, está conformada com esse século e a porta da alma está fechada para o fluir da graça. Então, o que fazer para abrir a porta da alma? Para que aquilo que está no seu espírito, também acesse a sua alma, inunde a sua alma com a vida de Deus, que esse fluir não fique restrito só ao teu espírito, mas alcance a sua alma, que a gente tem 3 itens na alma: mente, vontade e emoção. Então, como fazer, tá? Vamos lá, o acesso aqui é pela mente. Então, a sua alma aqui tem 3 partes, mente, vontade e emoção. Para que o espírito consiga acessar, a porta é a mente. Agora, da parte do espírito, o espírito também a gente pode dividir em 3 partes: comunhão, intuição e consciência. Então, da parte do espírito, é a consciência que faz esse acesso, esse vínculo com a mente, que é a parte da alma. Então, a consciência é responsável por estabelecer essa comunicação com a alma, que é o que eu falei para vocês. Tá? Então, é importante você renovar a sua mente, trabalhar na sua mente, buscar que a sua mente seja cheia do Espírito, colocar a sua mente no Espírito, por meio da palavra do Senhor, por meio da imersão na palavra, por meio de invocar o nome do Senhor. Tá? E assim, pouco a pouco, a sua emoção, sua mente, vontade e emoção vão ficando cheias do Espírito. Aqui fala um pouquinho do ser humano como alguém que é emocionalmente frágil, quando desconectado de Deus, fica suscetível a depressão, angústia, ansiedade. Às vezes você não sente isso. Tudo isso é carência da vida de Deus. Tudo isso é uma alma que sofre os efeitos da desconexão. E toda vez que você se volta ao seu espírito, você está ali ávido pela palavra, está buscando a palavra, se alimentando, amando, invocando o nome do Senhor, falando e cantando os hinos, enfim, exercitando o seu espírito, a sua alma passa a ser imersa, cheia da vida de Deus, cheia do rio, né, da vida. E por isso é importante também, tem um exemplo muito bom aqui, que a gente precisa abrir espaço para Cristo. Então Cristo não só habita no nosso espírito como um hóspede, mas Ele mora no nosso coração, Ele vive no nosso coração, Ele tem acesso a todos os cômodos da nossa casa. Então a gente precisa fazer essa oração: Senhor, eu não quero que o Senhor fique restrito ao meu espírito, eu quero que o Senhor habite em todo o meu ser, eu abro todo o meu ser a Ti, não só apenas o meu espírito, mas a minha mente, vontade e emoção sejam sujeitas a Ti, que o Senhor seja o dono dessa casa. Tá? E aí, terminando esse trecho aqui na quarta-feira, a palavra, esse processo que eu falei para vocês, quando Cristo governa, e a gente pode sempre orar: governa meus pensamentos, governa a minha emoção. Alguns talvez tenham mais problema com o pensamento, outros com a emoção, outros com uma vontade mais difícil de ser
lhe dada por Deus, mas a gente pode orar e utilizar a palavra. A palavra é o veículo que nos traz a pessoa de Deus, que nos traz o governo de Deus, que traz os nutrientes, né, como o sangue, a corrente sanguínea, distribui isso para nós. Por isso que a gente precisa ser ávido pela palavra, alcançar, né, por meio dela a gente alcança a graça, tá bom? Bom, quinta-feira, reconectados com Deus no plano da nova criação. Então, aqui fala o seguinte, ó, a transformação é lenta. Então, às vezes a gente fica um pouco desanimado, né? Por que eu não sou transformado? Por que eu ainda penso nisso, faço aquilo? A transformação é lenta, por isso que todo dia nós temos a imersão diária, nós temos o alimento diário, nós temos os versículos aqui de referência para orar e ler, nós temos a comunhão um com os outros, enfim, temos instrumentos que o Senhor nos deu, o PAC de aperfeiçoamento, o SEAP para um aperfeiçoamento também que o Senhor nos deu, enfim, várias medidas, várias formas para a gente acelerar, para a gente tentar buscar que essa transformação seja mais constante, seja mais sólida na nossa vida, né? E toda essa transformação é um trabalho de o Senhor fazer com que Ele restaure a conexão entre o homem e Deus, entre você e Deus. Então, na verdade, Deus quer que você fique 100% conectado a Ele. Hoje, no seu dia, você consegue ficar 100%? Não, eu não consigo ficar 100% porque nós somos limitados ainda, mas quanto mais a gente trabalhar nisso, mais conectados, mais nós seremos com o Senhor. Então esse é o desejo do Senhor. Ele não faz isso no plano da antiga criação, mas da nova criação, isso é, do Espírito. Então é um processo, né, metabólico, como uma pessoa mesmo, de bebê a adulto, toma tempo, é trabalhoso, exige alimentação, exige dieta, mas esse é o coração de Deus. E aqui, com base em Efésios 3:19, aqui fala o seguinte, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse é o coração do Senhor. Que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Todo o vazio que tem na sua emoção, todo descontrole emocional, todo problema na sua mente, todo pensamento que não está sujeito a Deus, toda vontade desgovernada, ela precisa ser tomada da plenitude de Deus, da pessoa de Deus, dos atributos de Deus. Esse é um processo de transformação. E esse versículo aqui, o tomar, tem uma tradução que é ser preenchidos até a tampa, até não poder preencher mais até a plenitude. Então, ser transformado implica estar cheio de toda a plenitude de Deus. Quando isso ocorrer, o Senhor então voltará. Tá? E aí o nosso corpo será transformado também em um corpo de glória. Naquele dia toda a criação será reconectada. Mas isso realmente só vai acontecer quando nossa alma estiver alinhada, reconectada com Deus. Tá? E aí, claro, se nós temos a plenitude, quem governa? Quem que tem a primazia? Cristo. Ele é o primogênito, ele tem a primazia na nossa vida. Nós fazemos o que ele determina. E isso é o mistério da vontade de Deus. É muito importante nós termos clareza desse mistério. Ele estava oculto, mas o Senhor tem revelado a nós. O que Deus quer? Por que Ele está transformando você e eu? Por que Ele está falando essa palavra? Porque Ele tem um desejo. Não apenas que você seja cheia dele, uma pessoa cheia da vida, da plenitude de Deus, mas Ele quer que com isso Cristo governe, Cristo, todas as coisas sejam encabeçadas em Cristo. Esse é o mistério. Então, nós somos saturados para isso, tá? Tudo convergir em Cristo, tudo ser encabeçado em Cristo. Então, por isso que o título dessa semana de Cristo ter a primazia. Esse é o coração de Deus. Cristo foi dado à igreja para encabeçar por meio dela todas as coisas. Então hoje o Senhor está fazendo isso por meio da igreja. Tá? E a nossa função, portanto, o que eu e você devemos fazer? É edificar o corpo de Cristo. Então é crescer juntos aqui. E já entrando um pouco na quinta-feira, a parte final de quarta para quinta, de quinta para sexta, cada um de nós é responsável pela edificação, porque a igreja é edificada quando cada membro faz sua parte. Veja a importância que você tem no processo de edificação do corpo de Cristo.
entrelaçando-se em amor, por isso servimos juntos. Esse entrelaçamento é a justa cooperação de cada irmão. Quanto maior for o entrelaçamento em amor, melhor será o tecido resultante. Dessa forma, edificaremos a Igreja de Deus. E na sexta-feira, como edificar o corpo de Cristo? Por que você é aperfeiçoado? Por que você está passando por esse processo de transformamento? Porque você tem essa função no seu serviço. Sei onde você serve na igreja, como é que você funciona, se você é evangelista, se você cuida das crianças, trabalha com os adolescentes, com os jovens, com as irmãs conectadas, com os homens de oração, enfim, cada um tem a sua função dentro do corpo, tudo com vistas à edificação do corpo de Cristo. Então, como é que a edificação do corpo é feita? Por meio dos seus dons. Então, você tem pelo menos um dom. Quando você exercita, trabalha esse dom, serve ao Senhor, isso gera edificação. E aqui fala dos dons, profecia, ministérios, ensino, mas a gente pode dividir em 3 categorias aqui, né? 3 grandes categorias. Primeiro, o ministério, né? O dom, quando exercitado, cheio de graça, se torna um ministério. Tá? Então, a gente pode dividir em ministério das riquezas de oferta, primeiro da palavra, depois dos serviços e, então, da oferta de riquezas materiais. Esse é um tripé, tá bom? E aqui fala um pouco, né, da sua consagração, de ofertar, a importância e tal, de a gente servir juntos, de evangelizar, posso orar por você, comportagem, né? Aqui também um pouquinho que é indicado. Tudo isso faz com que Deus, que a gente receba mais da vida de Deus. Quanto mais eu sirvo, quanto mais eu oro pelas pessoas, levo essa palavra às pessoas, mais eu estou cheio da substância de Deus. Tá? Aqui fala também, o encabeçamento de Cristo ocorre porque ele se torna a nossa constituição. Então, no final dos tempos, a igreja será a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso está em Efésios 23, capítulo 1, versículo 23. Repleta de pessoas cheias de Cristo. Deus, então, preencherá toda a criação com Cristo. Olha que maravilhoso. Cheio de Cristo, você serve, você é transformado, você busca o Senhor. E isso vai te enchendo, até a tampa, até não ter mais espaço, né? De tanto Cristo que você tem. Então, toda a criação será preenchida com Cristo. E esse Cristo, aí também fazendo uma conexão já com o sábado, ele tem a primazia, com base em Apocalipse, ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Olha que interessante, alfa, nada há antes dele. Então ele é o primeiro, não tem nada que venha antes dele. Princípio, ele é a origem de todas as coisas, é a realidade de Deus. Então, em tudo nós dependemos de Cristo. Tá? Ele, com base no plano da criação, ele é o primeiro e o princípio de tudo. Então, em ressurreição ele foi o primeiro a ressuscitar, ele é o primeiro da nova criação. Então, a antiga criação, Adão. A nova criação vem por meio de Cristo. A igreja é a nova criação. Eu e você fazemos parte da nova criação. E na igreja, ele tem o primeiro lugar. Ele é o princípio, ele tem a primazia, ele é a cabeça do corpo. Tá? Aqui também fala, na criação teve a desconexão, mas no novo homem, na nova criação, a conexão, tudo é novo. É um novo começo, né? Graças ao Senhor. Então é um pouco do que fala na sexta-feira. No sábado, em Cristo reside toda a plenitude, continuando, então, Cristo tem a primazia, tanto na antiga quanto na nova criação, e a plenitude diz respeito à realidade, à natureza, os atributos de Deus. Ele enche a nova criação para depois alcançar a velha criação também. Então, a criação antiga, inclusive ela mesma, ela, com base em Romanos 8, 9, que fala assim, ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, Deus, inclusive, esse trabalho que Ele faz em mim, em você, Ele tem o objetivo de libertar a velha criação dos efeitos do pecado, da desconexão. Então, veja a importância da obra que o Senhor está fazendo em nós. Né? Aqui também fala um exemplo acerca da plenitude do sol. A gente já viu esse exemplo também. Então, o sol representando Deus. O sol eu não consigo tocar. Pela temperatura altíssima do sol, eu não consigo chegar perto dele, mas eu desfruto a luz e o calor.
por meio dos raios, né, que chegam até a gente. Da mesma forma, Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Então Ele traz a plenitude. Deus está lá, Cristo traz a plenitude. Aqui, usando essa figura do sol, os raios solares, a luz, o calor, traz a pessoa, a essência de Deus até nós. Então Cristo é esse canal. Né? E a gente precisa, então, o resultado dessa salvação, então começamos a salvação inicial, já indo para o final, depois que tudo que Cristo fizer na nossa vida, salvação, plenitude, nos enchendo, é que nós seremos filhos maduros, teremos a filiação. Então, esse grupo na igreja, que infelizmente não são todos, que se dedicam, que estão apercebidos, que estão se sujeitando ao transformado do Senhor, mas estes que optaram por esse caminho, que são trabalhados pelo Senhor, eles fazem parte de Sião, a parte forte da igreja, os guerreiros do Senhor, aqueles que vão lutar junto na volta do Senhor, serão arrebatados também, né? Porque eles estão cheios de Cristo, a alma deles está cheia de Cristo também, e portanto, no final, o corpo será glorificado e serão ressuscitados em glória, né? Serão levados junto para o Senhor. E o domingo é uma palavra de alerta, tá? Muito importante a palavra de domingo, inclusive uma ajuda a casais aqui tem, que a gente vai ver. Então, domingo claramente os ataques do inimigo à mente. Então, por um lado, nós temos o desejo do Senhor de salvar-nos, de encher nossa mente, que é a parte importante da alma, que dá o acesso ao Espírito, de renovar nossa mente, deixar ela simples e um canal desobstruído. Mas aqui tem um alerta muito importante. O alerta é: nós não podemos nos guiar pelos padrões humanos, pela cultura humana, pela filosofia humana, mas sim pela vida do Senhor. Então, Paulo aqui utilizou um termo, disse: muitos acusavam ele de ter um comportamento mundano, porém, respondendo ele, disse que, embora andasse na carne, não lutava segundo a carne. 2 Coríntios 10, 4 fala que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas. Esse termo arma se refere à palavra, que é poderosa em Deus para destruir fortalezas e sofismas. Então Satanás ele quer confundir a nossa mente, ele nos leva a fortalezas, a sofismas, a confusões, e a palavra profética anula o poder, o efeito que Satanás quer ter na nossa mente. Não corromper, ele quer corromper, trazer rebelião, trazer questionamento, mas isso é uma armadilha. Por isso a importância da imersão na palavra, né? A gente ser simples e não deixar ele prevalecer na nossa mente. Aqui tem um exemplo de um casal, né, que contende, ofendido, começa a razoar o que aconteceu, daí vem a raiva, a indignação, mais pensamentos negativos, piora mais a situação. Tijolo sobre tijolo, vai criando a fortaleza, vai gerando toda aquela fortaleza impenetrável. Passa dias sem conversar o casal e alguns, infelizmente, têm esse sentimento e às vezes até o levam para o caixão. Também os irmãos se indispõem um com o outro, criticam o falar atual, o mover, aquilo que o Senhor está fazendo entre nós. Muitos argumentos, mais um resultado, que é insubmissão. Tudo isso o inimigo quer criar as fortalezas para nos tirar de um viver singelo. Tem um versículo muito importante que eu vou terminar com ele aqui, 2 Coríntios 1,12. Eu rogo a vocês, irmãos e irmãs, que estão aqui ouvindo, assistindo, que leiam com cuidado e orem esse versículo também diante do Senhor, porque ele fala assim: a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade, grave esses dois termos, santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Essas palavras, santidade e sinceridade, elas podem também ser traduzidas para simplicidade e sinceridade. Então, elas estão em oposição à sabedoria humana. Que a gente possa também, que essa possa, como foi de Paulo, possa ser a nossa realidade. Nós não vivemos com base na nossa sabedoria humana, mas nós vivemos em simplicidade, singeleza de coração e sinceridade.
Nós não estamos aqui para julgar os outros, para criticar, só ver problema, isso gera morte, que é até mais difícil do que lidar do que pecado, a gente sair da morte, né? Até aqui o irmão Pedro fala da experiência dele e que ele percebeu que ali, quando a gente julga, quando critica, a gente está na posição de um juiz, assume o lugar de Deus, apontando o dedo para os irmãos. Então, vamos renunciar à posição de juiz, não deixar a morte invadir o nosso coração, mas agir de forma simples, tranquila, deixando o rio da graça nos limpar e nos tirar de toda a complicação. Então esse é um alerta para fechar essa semana aqui, que merece bastante a nossa atenção. Mas que o Senhor continue trabalhando a salvação dele em você, que você leve essa salvação para outros também de forma tranquila, singela, coração puro, simples, crendo e recebendo a palavra do Senhor para você. Nos vemos em outra oportunidade, que o Senhor abençoe a sua semana.